O Corinthians está na final do Paulistão após 6 anos. E você não vai acreditar no que vem por aí. O Timão carimbou sua vaga na final do Paulistão com uma vitória emocionante de 2-1 sobre o Santos, quebrando um jejum de 6 anos sem finais. Mas segura essa emoção. Agora o desafio é épico. Enfrentando o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians precisa de um placar de 3-0 para levar a decisão aos pênaltis. Será que o alvinegro vai fazer história mais uma vez? Garro, Memphis e Yuri Alberto brilharam contra o Santos, comandando as jogadas e incendiando a Neoquímica Arena, que explodiu em euforia, ainda mais com Neymar fora de combate, lesionado. Mesmo com algumas falhas na defesa, o Corinthians mostrou superioridade e garra. O gol decisivo de Garro, que superou dramas pessoais no início do ano, foi o momento que fez a Fiel acreditar. Mas atenção! André Carrilho e José Martínez foram chamados para suas seleções. Será que voltam inteiros para a grande final? A decisão vem em 2 jogos, e o Timão tem a vantagem de decidir em casa, onde é quase imbatível. Só uma derrota nos últimos 30 jogos. E aí, Fiel? Tá pronto para essa batalha? Comenta aqui o que achou do jogo e compartilha com a nação corintiana. Vamos lotar a Arena e fazer o chão tremer juntos. Agora veja só o que o Pascoal e os comentaristas da ESPN falaram sobre o Timão. Bora pro vídeo. Vamos para a semifinal de ontem. Você viu em loco, Capita. Depois de 5 anos, o Corinthians, sem precisar jogar lá grande coisa, conseguindo derrotar o Santos pela 2ª vez no ano, chegando à final do Paulistão. Assim, o Corinthians, a gente falou um pouco sobre isso, né, no programa antes da partida. O Corinthians tem um time melhor do que o Santos. Isso com o Neymar em campo. Quando o Neymar, né, a gente fica sabendo que o Neymar estaria fora por conta da lesão, aí o Corinthians se tornou... Como é que o estádio reagiu assim? Então, assim, é lógico que tem uma euforia, né, quando tem a notícia que o Neymar não vai jogar. Porque ao mesmo tempo que o torcedor, ele identifica que sem o Neymar em campo, o Corinthians era ainda mais favorito, também tem essa questão de você querer o enfrentamento, né? Até pelas declarações que o Neymar deu também, com relação a... Você achou que pudesse ser um despiste? Ali, da manhã. Não, é difícil... Um teatrinho ali. É difícil a gente imaginar ou deduzir com clareza o que aconteceu nessa questão do Neymar não estar em campo, né? Com relação a tudo, né? Com relação à lesão... Fala bastante do Neymar. Segue no Corinthians, segue no Corinthians. Com relação ao Corinthians, que é o mais importante, que é o time que conseguiu a classificação, o Corinthians foi melhor no jogo. Eu achei o Corinthians em alguns momentos um pouco inseguro. Eu acho que é muito pela questão defensiva, né? Então, assim, o Corinthians sofre gols em muitos jogos, então isso causa uma insegurança nos jogadores. Então a gente percebia até a atmosfera do estádio, né? Quando o Santos passava o meio-campo, como o torcedor se comportava. Mas dentro de campo, o Corinthians foi superior durante a maior parte do tempo. Tá aí o golaço do Garro, né? Eu chamo a atenção porque tem uma falta antes, e aí tem uma dúvida quem bateria a falta, né? Se era o Garro ou o Memphis. O Fabrício está entusiasmadíssimo com o Andilhieri. 2 jogos, 2 assistências. Também. Fez uma partida bem regular, é um jogador que tem, né? Que consegue fazer uma marcação. O Corinthians tinha problemas na lateral esquerda. Então, assim, ou era o Hugo, que era um jogador de mais marcação, ou o Bidu, que era um jogador mais ofensivo. E ele consegue dar essa sustentação nos 2 setores. É um jogador que tem um poder de marcação, que consegue ocupar o espaço, e ofensivamente também tem essa questão, né? Da chegada à linha de fundo, de encontrar um companheiro para fazer o passe. É isso, vitória merecida do Corinthians. Enfim, a Neoquímica Arena estava com uma atmosfera bem bacana, por se tratar de um clássico, a confiança também com relação à classificação, e o Corinthians jogou melhor do que o Santos, Pirra. Primeiro gol do Corinthians, Pascoal, com a participação dos 3 jogadores mais importantes do time, as 3 principais estrelas do time. Porque o Garro... A gente tem até uma tela que mostra que quase nunca o Corinthians faz um gol sem que pelo menos um dos 3 participe da jogada. Ali, você está vendo a tela, o Garro tem 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. O Memphis tem 13 jogos, 2 gols e 6 assistências. O Yuri tem 15 jogos e 6 gols marcados no campeonato. Quer dizer, todos eles participam muito. Quer ver a segunda tela? A segunda do ataque do Corinthians. Ainda mais curiosa, que a gente vai colocar aí, ó. Dos 30 gols do Corinthians, quando os 3 jogaram juntos,
Em 29, pelo menos um dos 3 esteve envolvido na jogada do gol. Apenas uma vez isso não aconteceu. É porque a bola passa no pé, assim, isso é algo que é treinado, logicamente, e tem a questão individual dos jogadores que estão no entorno, de saber que a jogada ela vai acontecer de uma forma melhor se passar no pé de algum desses jogadores, né? E cada um dentro da sua função, logicamente, né? Porque aí você parte ali do Garro, que é o jogador cerebral do time, é o cara que a bola, quando passa, você percebe que alguma coisa boa vai sair, seja em qualquer setor do campo. Aí o Memphis é um jogador um pouco mais aproximado, né? É o cara que é mais perto do Yuri Alberto, é o jogador que tá, né, que consegue fazer essa movimentação entre o Garro e o Yuri. E aí o Yuri Alberto que vive essa fase maravilhosa, né, pro torcedor corintiano, que é um jogador que briga demais. E acho que é importante ressaltar isso, porque na arena ontem a gente percebe a euforia do torcedor, porque todo mundo, pelo menos o meu entorno ali, relembra a fase ruim dele. Então, quando ele faz um gol, os caras falam, a sensação que se tem é assim, pô, ele merece demais, porque ainda? na fase... Mas já deu, cara, mas eu sei, Plea, mas assim, essa sensação que o torcedor corintiano tem de que na fase ruim ele lutou demais, ele não deixa de lutar. Isso que eu acho que é bacana. Ele não deixa de lutar, ele continua fazendo gols, agora ele faz gols e continua lutando, mas o torcedor tem essa sensibilidade com relação a ele. E é por isso que a energia para ele é tão favorável dentro da arena. Então, assim, é um jogador importantíssimo, né? E faz o gol, bem posicionado. Ele entende o erro de posicionamento da defesa do Santos, né? Porque o Sherman acaba ficando, dando condição para que ele arrematasse em gol. Então é isso. Ele cometeu 2 erros. Dois erros. Ele não acompanhou a linha de impedimento. Ele não acompanha a linha, não acompanhou o Yuri. Não acompanha o jogador, exatamente. Mas são os 3, né, com relação ao Garro, ao Memphis e ao Yuri, jogadores que são importantíssimos para essa classificação do Corinthians. Zinho, o Garro, autor do gol da vitória do Corinthians ontem, ele viveu um problema pessoal pesadíssimo no início da temporada. Ele perdeu a camisa 10 e acho que qualquer jogador sentiria, ainda mais depois da temporada que ele fez em 2024, e ontem fez o seu primeiro gol na temporada. O quanto esse gol pode ser importante para o argentinozinho? Eu acho que é mais importante para o Corinthians. Porque o Corinthians precisava do Garro novamente, ainda mais nessa reta final, ainda mais para quarta-feira. Porque assim, esse gol dele dá a classificação e o Fábio Luciano estava lá. A atmosfera, como foi falado, da Neoquímica já era pensando em quarta-feira. Vai dar a classificação. Lembra que a gente falou? Vai influenciar muito o que vai acontecer no final de semana. Ganhou, classificou, enche de confiança de tentar. É difícil, né? 3-0, mas eu acho que assim, essa atmosfera melhorou muito com esse gol. Se o Corinthians perde a classificação, ia ser pro ano do Corinthians, ia influenciar muito. Então o gol do Garro, a boa atuação dele, voltando a jogar bem, acho que ele é fundamental para esse time. Os holofotes ficam muito no Memphis. O Yuri é o atacante, é o artilheiro. Mas eu acho ele o cara determinante. Passa pelos pés dele, ele é o organizador, ele é o cara que, além de definir, ele dá as assistências e participa muito do jogo. O sistema de jogo do Corinthians proporciona para que esses 3 tenham esses números que vocês colocaram aí. Que toma gol, a culpa da defesa, Mas a gente fala, pô, o ataque também tem que voltar, tem que recompor, tem que ajudar. Mas assim, esse bom sistema ali, jogou Ranieri, Carrilho e o Martínez. Meu amigo, dá uma proteção muito boa, né? Para esses 3 ficarem livres, para criarem na frente, e os caras chegam apoiando também ele, principalmente o Carrilho. Então assim, incorporou, melhorou com a entrada, a volta. O Carrilho não começou jogando no jogo da Libertadores, né? Não. O Carrilho não começou, o Martínez nem foi, e o Ranieri também não jogou. Então você vê que são 3 jogadores que incorporaram esse meio campo e proporcionaram que esses 3 criassem na frente. Então acaba que o torcedor corintiano fica muito contente com o gol do Garro, mas muito assim, opa, o Garro voltou, estreou, e nós temos condições para quarta-feira reverter a desvantagem enorme que nós temos na Libertadores.
Assim, é mais um episódio que, enfim, o presidente falou, deu a explicação dele, né? Enfim, a gente não está no dia a dia do clube, a gente não participa do departamento médico e a gente tem que escutar e entender que foi feito... E outra, capitão, ele vai falar o quê? Ele vai falar o quê? Mas é um episódio enfim, que age contra o próprio Neymar, né? Porque, assim, dá margem para várias interpretações, né? E a imagem que o torcedor santista tem, a imagem que nós também, né? Que muitas vezes defendemos o Neymar na seleção, o Neymar um pouco mais maduro, né? Com relação a atitudes, enfim... Estava rolando uma corrente super positiva. Super positiva, Subir, a gente se coloca nesse lugar, sabe? Porque a gente também estava imaginando que algumas ações poderiam ser diferentes, né? Então, assim, eu entendo as colocações, mas concordo muito com o Zinho, assim. A gente que não teve o talento do Neymar, o Zinho teve mais parecido, né? Eu não, eu fui na base da luta mesmo. Não. Sim, mas o que eu quero dizer é assim, a gente que não tem o talento que o Neymar teve, que a gente que teve que olhar para o futebol de uma forma mais profissional para conseguir entregar, é algo que não bate com os nossos pensamentos, sabe? Que você, as declarações que ele deu, né? Que a movimentação que ele fez, que parecia que ele estaria em campo e aí depois ele aparece na Marquês de Sapucaí. Como o Zinho falou, a gente não tem nada a ver com a vida particular dele, ele faz o que ele quer, mas não, a gente tem que analisar o que o extra-campo reflete dentro do campo. Então, quando você imagina que o Neymar vai estar em campo, aí você vê ele no Rio de Janeiro, você vê ele se divertindo com os amigos, que é um direito dele, mas você imagina o quê? Ele está bem, ele vai se divertir como todos os outros foram, mas ele em um jogo desse tamanho, ele vai estar pronto para jogar. E aí, quando chega na escalação, ele não está presente, aí chama um pouco a atenção, dá margem para a gente imaginar muitas coisas, né? Eu acho também que não é o ponto principal, é a saída dele ao Rio, a não participação no jogo. Mas você fica com aquela sensação de que, mas será que se ele não se cuidasse, se ele descansasse... Eu tô tentando lembrar, posso até estar cometendo alguma injustiça. De jogadores envolvidos nas finais aí em geral pelo Brasil, que foram vistos no Carnaval. E eu vi, acho que o Paulinho do Palmeiras, que está fora de combate. Está fora de combate, sim. Está fora mesmo. Está claro, né? Está claro. Se recuperando de Isso cirurgia e tal. Enfim. Eu vi o Neymar e os amigos dele lá de Santos só. Não vi mais ninguém. E mais uma vez, assim, né? A gente fala porque a gente tem que falar, a gente está aqui para isso. E fala também porque gosta dele, quer vê-lo em condições, né? Ele talvez seria o único que não poderia estar, sabe? Por todo o envolvimento da chegada dele no Brasil, por toda essa expectativa dele na seleção, por todo mundo olhar para ele e para o Neymar e entender que, a partir de agora pode ser que seja diferente. Ele estava dando sinais que isso aconteceria. E sinais, então, assim, muitos jogadores poderiam estar, menos ele. Muito mais desenrolado para falar, mostrando posição nas entrevistas. E a gente elogiou várias vezes. A gente fez programas aqui, expectativa gigante dele, né? A alegria da retomada dele em campo, a convocação na seleção brasileira. Enfim, e é isso, é mais um episódio que age muito contra ele, que traz aquele Neymar que a gente já analisou algumas vezes e que a gente, em alguns comentários, percebeu que falta, como o Pascoalzinho falou, e aí eu também tenho essa convicção, de que falta um pouco de profissionalismo para ele e talvez para o staff dele, já que o presidente fala que tem um staff por trás, dessas pessoas orientarem ele de que não é o melhor momento dele sair, não é o melhor momento dele se descuidar, que é um momento que mesmo que ele não fosse jogar, mas ele mostrar que pelo menos estava tentando, né, se recuperar em tratamento para estar em campo contra o Corinthians, e tudo isso não faz sentido. Quando você vê a declaração do presidente, que a gente respeita, eu respeito muito o Marcelo, eu enfrentei várias vezes, né, em confrontos de título até Corinthians e Santos, mas não reflete uma realidade de um jogador que está muito afim de jogar, que sabe da importância que ele tem para o clube, que é um exemplo, como a gente fala, dentro do Santos e para a seleção brasileira, e a gente olha em uma véspera de um jogo tão importante para o Santos contra o Corinthians, ele está, enfim, passeando, ele está no Sambódromo e não está pensando, né, especificamente para essa decisão. Está lá 5, 6 horas de pé, exatamente. Não vai dormir igual, o sono é importante para qualquer atleta, ainda mais para um atleta que está, se não lesionado, está com algum tipo de problema físico. Sim, eu não sei se ele tomou álcool ou não, mas se tomou também, é uma coisa que prejudica. E outra, Pascoal, quer ver? Se ele abre mão do Carnaval desse ano, faz ali a mesma postagem que ele fez na escola de samba, em Mangaratiba, se ele faz no centro de fisioterapia do centro de treinamento do Santos. Ali,
Carnaval fica para o ano que vem, eu tô aqui me cuidando para tentar jogar aí no final de semana contra o Corinthians, embora a defesa do Neymar, ele postou isso ontem, depois do jogo, é que ele sentiu desconforto maior no treino de quinta-feira, ficando fora dos treinos de sexta e sábado, porque num primeiro momento, no domingo, pós-classificação contra o Red Bull Bragantino, ele fez uma postagem tranquilizando os torcedores. Deu uma travadinha, mas não é nada não, pá, não sei o quê. Não sei se, aí seria leviano dizer que ele já estava armando a situação para passar o carnaval meio batido. Mas se ele dá essa demonstração no início da semana e não consegue se recuperar e fica do mesmo jeito que ficou fora do jogo de ontem, o impacto pelo desfalque seria totalmente diferente, você concorda? O impacto seria diferente, mas eu não tenho nenhuma garantia de que ele jogaria. Então, mas... Assim, não, eu tô dizendo... a mensagem, o recado seria outra. O recado poderia ser outro, mas o recado que... O Neymar, a trajetória dele é composta desse tipo de recado. E você já não viu o Neymar no Sambódromo com aquela botinha? 6 anos atrás, quando ele estava no Paris Saint-Germain. Isso. Você já viu o Neymar em outras ocasiões também lá? Então, para mim, não é nenhuma novidade isso. Do Neymar ir no Sambódromo e no terminado o Carnaval a gente voltar a esse tema. A lesão do Neymar, porque hoje é que eu tenho uma certa dificuldade, porque hoje é só desconforto muscular. Você não sabe se foi uma contratura, se foi um estiramento, se foi uma distensão, você não sabe o que é. Porque no tempo do Fábio Luciano eu perguntava para ele, no tempo do Zinho eu perguntava para ele, perguntava para o médico do Palmeiras, para o médico do Corinthians, para o Joaquim Grau. Sabia exatamente o que te tirava do jogo, né? Era mais fácil. Hoje o acesso é muito limitado, você não tem essa perspectiva. Você conversava e o pessoal falava. Você já tinha, por exemplo, eu aprendi com o passar do tempo que se é uma distensão muscular, ele vai levar 40 dias para jogar. Isso. Se é uma contratura muscular, ele vai levar de 2 e 3 semanas para poder jogar. Se é um estiramento, ele vai rapidinho, 2 semanas ele está de volta. Então, a gente precisa saber... E pode não ser nada, pode ser um desconforto. O tal do desconforto, às vezes, esse desconforto é que deixa a gente também desconfortável. Porque a gente não sabe qual é o tipo de lesão que ele tem. A gente não imagina. Não é só um desconforto. Se fosse só um desconforto, ele entrava pelo menos alguns minutos. Claro. Botava porque é um jogo decisivo. Aquela bandagem na coxa e jogava. Era esse jogo. Não, o jogo é decisivo. Aquele jogo é que definiria o Santos na final do campeonato. Sim. Um desconforto com o período de tratamento que ele fez, ele jogaria pelo menos alguns minutos. Então, assim, pode ter sido uma coisa um pouco mais forte, até agravou nesse treinamento que ele tentou fazer na quinta, como foi falado aí por você, Prial. E aí se agravou um pouco mais, não é só isso não. É que não foi divulgado pelo Departamento Médico do Santos, inteligentemente, não vai falar antes da final, leva o cara, mostra ele ali, até pro Corinthians, né? O Neymar tá aí, pode entrar a qualquer momento. Aí você vê que o Neymar não joga, há um crescimento do adversário e o time do Santos sente a ausência do Neymar. Sente. Tem jeito, qualquer time sente. A seleção brasileira está sentindo a ausência do Neymar até agora. Porque assim, chama atenção quando ele não estava na escalação, né? E aí ele entra meio que petecando bola. Ele entra solto, no campo petecando. E aí tem até uma pessoa do Santos filmando, eu acho que até para dar essa sensação de que ele estava pronto para jogar, enfim. Só que eu percebi que no aquecimento ele começou numa intensidade um pouco maior e aí ele tem algum desconforto. E ele foi falar com o pessoal da comissão médica. E a gente fica olhando, lógico, que a gente está no campo, ele chama muita atenção. Até para entender os movimentos que ele vai fazer no aquecimento, para ver se ele vai estar em campo ou não. Só que aí no aquecimento já dava para perceber que estava realmente sentindo alguma coisa, ele já para de se movimentar, ele fica só tocando bola curta. Acho que fica também aquela sensação de que não dá para eu no aquecimento sair e voltar para o vestiário. Assim, eu entendo o que o Zinho falou com relação ao Santos. Você ter um jogador como ele jogando ou não no banco, você causar uma expectativa no adversário, mas eu acho que foi um movimento que assim, foi totalmente contra ele, sabe? Assim, por conta de tudo que aconteceu nos dias anteriores. Porque quando você não vê ele no time titular, chama atenção e já remete aquilo. Mas o cara estava bom. Ele falou que ia enfrentar o Corinthians, ele falou que... Até uma provocada. Deu uma provocada, e aí falou que não tinha nada. E depois, como a gente falou, a gente volta a repetir. Aí você vê ele no Rio de Janeiro. Então é algo que ali naquele momento foi negativo para ele. Para ele, para o Neymar em si.
Porque ali mostra que, pô, mas o cara tava, tudo que aconteceu e ele não vai estar em campo. Desculpa, assim, só para terminar o raciocínio, eu acho assim, a gente, mais uma vez eu vou falar e eu acho que vale a pena a gente que foi liderança, o Neymar hoje, no Santos e na seleção, ele já não é mais aquele jogador decisivo que ele foi há tempos atrás. Hoje, na minha opinião, ele é muito mais referência. Ele é exemplo, ele é atitude. Então, eu acho que está na hora já de, se ele quiser ir para um time e ser exemplo para os mais jovens, se ele quiser voltar a vestir a camisa da seleção e ser exemplo para os mais jovens, porque o Rodrigo é mais jovem, o Vini é mais jovem, enfim, o Endrick é mais jovem. O Estevão é mais jovem. Então, assim, não é um bom exemplo. E eu sei que, eu falo de coração mesmo, porque eu não tenho nada contra o Neymar, eu acho ele um gênio da bola, torço muito para que ele consiga, a gente torce para que ele consiga retomar novamente a carreira, ter boas atuações, voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Então, assim, não é nada pessoal, não é nada contra, pelo contrário, é a favor. Embora então, assim, a gente saiba que o Neymar muitas vezes assimila esse tipo de crítica como algo pessoal. É isso, mas também não me incomoda. Entenda como quiser. Eu só falo porque, na minha cabeça, estou falando para o bem dele e do nosso futebol. Então, assim, é mais um exemplo que acho que ele pode aprender. Sabe, para você, se você quer ser referência, quer ser exemplo, as suas atitudes têm que dizer muito mais do que o campo que você entrega. E o Neymar hoje, na minha opinião, ele já não é mais aquele Neymar que pode ser decisivo sozinho, que vai ganhar sozinho. Ele vai precisar dos companheiros do Santos, dos companheiros da seleção, para que ele consiga os objetivos. E para ele conseguir isso, e a maneira como os jogadores mais jovens olham para ele tem que ser referência, ele tem que ser exemplo.